Estudo aponta o que os consumidores catarinenses têm feito para driblar a alta dos preços. Crescem os casos de sequelas de procedimentos estéticos feitos na região dos olhos. Operação da Polícia Federal combate grupo criminoso que cometia fraudes contra a Previdência Social em Santa Catarina e em outros estados do país. Polícia conclui as investigações sobre o assassinato de um policial civil em São Miguel do Oeste. E veja também, no esporte, Santos derrota o Bragantino e sela o rebaixamento da Chapecoense para a Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Olha, inflação na casa dos 2 dígitos, cesta básica mais cara do país. A alta dos preços tem pressionado o orçamento das famílias da capital catarinense. O repórter João Paulo Cardoso mostra agora o que a população tem feito para driblar o custo de vida cada vez maior. Cesta básica acima dos R$ 700, de acordo com o DIEESE. Ultimamente, com essa pandemia e com essas altas do preço, a gente tem que buscar o quê? Pesquisar, economizar o máximo possível. A dona Guiomar não pensou 2 vezes. Vai voltar para casa só com o estritamente necessário na sacola. 2 tomates e uma coisa de couve aqui, ó, R$ 5,50, tá ali, ó, paguei ali agora. Então, é caro. A dona Eliette comprou mais verduras, só que teve que pesquisar bem. Indo nos lugares que tem promoção, Aqui, sempre eu venho aqui que eu compro 3 molinhos, dá 5 pila, E procurando supermercado que tem promoção boa pra gente comprar, Senão não dá, A inflação atingiu em cheio a capital. Em outubro, a alta nos preços chegou a 1,63%, de acordo com a ESAG e o DESC. Foi a maior alta em quase 11 anos. As principais causas disso é principalmente os combustíveis, nos transportes. Os transportes subiram quase 4% no mês, sendo puxado principalmente pelos combustíveis, que subiu 10% no mês de outubro. E na alimentação, que subiu quase 2%, puxado principalmente pela alimentação fora do domicílio, que aumentou bastante durante esse mês de outubro. Encher uma sacola como esta e gastar menos tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil. Uma pesquisa feita em outubro deste ano pela Federação do Comércio de Santa Catarina apontou que 88% dos catarinenses fazem algum tipo de ação para tentar driblar o aumento constante dos preços. O estudo apontou que 66% dos consumidores têm feito pesquisas de preço. 38% reduziram a compra de algum item ou produto. 30,9% têm feito menos refeições fora de casa. 30,5% pesquisam estabelecimentos que tenham promoções. E 29,8% têm ido com menos frequência ao supermercado. Mais uma parcela de 11% afirmou que, por mais que haja um aumento nos preços, isso não está modificando o cenário e o hábito da vida cotidiana desse grupo. Isso está muito relacionado às questões de capacidade orçamentária, porque a inflação ela afeta todos, mas impacta de maneira distinta, principalmente aquelas famílias que têm um menor nível de orçamento, as famílias de baixa renda. Ainda na economia, setembro não foi um mês muito bom para as vendas do comércio catarinense. De acordo com o IBGE, o estado teve o 2º pior desempenho entre todos os estados brasileiros. Aqui no telão as informações, em setembro, na comparação com agosto, o comércio recuou 3,6%. Resultado que só não foi pior do que o do Mato Grosso do Sul, queda bem mais aguda do que a média nacional de 1,3%. E foi também o 2º mês consecutivo de queda nas vendas. Em relação a setembro do ano passado, também uma queda aí de 3% nas vendas. Um recuo já um pouquinho menor do que o da média nacional, que foi de 5,5%. No acumulado do ano, alta de 3,7% e em 12 meses, alta de 4,7%. No varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, também houve queda em setembro, 2,4% segundo o IBGE. Na comparação com setembro do ano passado, alta de 0,3%. No acumulado do ano, 12% de alta e nos últimos 12 meses, alta de 10,6%. Em relação a setembro de 2020, apenas 2 das 8 atividades comerciais registraram um avanço aqui em Santa Catarina. Mudando de assunto, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Segue o Baile. O alvo foi um grupo criminoso que praticava fraudes contra a Previdência.
Os agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão na cidade de Balneário Camboriú, Camboriú, Penha e Ponte Alta do Norte, em Santa Catarina, além de Baiti, no Paraná, e Caruaru, Gravatá e Petrolina, em Pernambuco. As investigações começaram em abril, quando uma mulher sacou R$19 mil em um banco de Florianópolis. O dinheiro era uma pensão por morte obtida com documentos falsos. Os policiais identificaram uma série de casos idênticos. A quadrilha recrutava pessoas sem qualquer relação com os falecidos e com documentos falsos obtinha os benefícios. O prejuízo chegou a R$635 mil, mas pode passar dos 10 milhões. Os envolvidos vão responder por estelionato previdenciário, peculato, falsidade documental e corrupção passiva. E pelo menos 3 apreensões de drogas foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Entre os entorpecentes apreendidos estão maconha e êxtase. Na BR-101, em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, os policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 1.000 comprimidos de êxtase. A droga estava em um carro com placas de Laguna com 4 ocupantes. 2 mulheres que estavam no banco traseiro levavam a droga escondida nas roupas íntimas. Os 4 foram presos em flagrante por tráfico de drogas e levados para a Delegacia de Polícia de Imbituba. Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 98 quilos de maconha. Foi na BR-101, em Palhoça, região metropolitana da capital. Os agentes atenderam um acidente com 3 veículos, no quilômetro 243 da rodovia. Quando chegaram ao local, encontraram tabletes de maconha na pista. Testemunhas informaram que a droga estava em um carro com placas de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O motorista fugiu após o acidente. No final da manhã de hoje, um traficante foi preso na BR-290, a chamada Freeway, em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com eles, policiais rodoviários federais encontraram 300 quilos de maconha. A droga estava em um carro com placas de Santa Cecília, em Santa Catarina. O motorista de 37 anos disse para os policiais que pegou a droga em Florianópolis e que iria entregar o entorpecente na capital gaúcha. Ele foi levado para a delegacia. E a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o assassinato de um policial civil em São Miguel do Oeste no dia 15 de outubro deste ano. A filha do policial e outros 3 adolescentes estão envolvidos. Neif Luiz Verlang, de 46 anos, foi encontrado morto com golpes de faca em um dos quartos da própria casa dele, no bairro Agostini, em São Miguel do Oeste. De acordo com a polícia, a filha do policial e uma amiga dela planejaram e executaram o homicídio. As duas ficaram 2 horas dentro da casa do policial à espera dele para cometer o crime. Logo depois, elas pegaram o dinheiro que Neif guardava em casa e fugiram. Na fuga, abandonaram a faca usada no crime e as roupas sujas de sangue. O dinheiro foi repartido com outros 2 adolescentes. Na casa deles, a polícia achou parte do dinheiro roubado. As 2 adolescentes foram apontadas pelos atos infracionais análogos ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe, emboscada e traição. Os outros 2 envolvidos foram apontados pelos atos infracionais análogos ao crime de favorecimento real. O inquérito foi remetido à Justiça. Hora de saber os destaques da edição de hoje do Jornal da Band. Joana Treptow, boa noite. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que o governo já estuda uma medida alternativa para aumentar o valor do Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, caso a proposta não passe no Congresso neste mês. E também falamos sobre aumento dos preços. O aumento dos preços dos alimentos já chegou aos restaurantes que tiveram que readequar o quanto eles pedem nos cardápios. Aumentou também a gasolina usada nos aviões, o que vai encarecer as passagens agora no fim do ano. E a gente mostra para vocês que o novo imortal da Academia Brasileira de Letras é Gilberto Gil. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Hora de política no Band Cidade, com Roberto Azevedo comigo no estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, esteve aqui na capital do estado, só que quase ninguém viu, né? Exatamente. Ele veio participar de um evento, Rodrigo. O Fórum Nacional de Entidades Representativas de Militares Estaduais, promovido pela Associação Beneficente de Subtenentes e Sargentos de Santa Catarina. Eles entregaram 9 pautas para o ministro, que estava aí, né? A gente pode vê-lo aí discursando. Entre elas, a recriação do Ministério de Segurança Pública e a regulamentação do Habite Seguro. O Habite Seguro é um programa que dá residências para policiais, não só militares, mas também civis, mas o governo federal prometeu, lançou, mas ainda não regulamentou. Evidentemente que Onyx Lorenzoni, porque era
é Onix, que ele prefere ser chamado, porque o Onix é o carro da Chevrolet. Antes ele era Onix, agora ele é Onix. Ele é um dos braços direitos do presidente da República e toda vez que ele se movimenta, principalmente quando vem a Santa Catarina ao lado do senador Jorginho Melo, pré-candidato ao governo pelo PL, significa que temos alguma coisa política para avaliar. Onix, ou Onix, como ele prefere ser chamado, quer ser candidato a governador do Rio Grande do Sul, o estado vizinho. E o que a gente tem a ver com isso? Nada. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. O governador em exercício do estado cumpriu a agenda hoje no Oeste Catarinense. O governador em exercício, Mauro de Nadal, esteve em São Lourenço do Oeste nesta quinta-feira, dia 11, e em ato com a presença da comunidade, trouxe um montante de mais de 12 milhões de reais para São Lourenço e municípios da região. A educação estadual regional foi contemplada com um total de 226 tablets para o aprimoramento do ensino com auxílio da tecnologia. Os prefeitos da região também salientam que os investimentos trazidos hoje são significativos para o desenvolvimento dos seus municípios. Na oportunidade, ele anunciou também investimentos para a Escola de Educação Básica Maria Goretti, cuja sede está sendo edificada em São Lourenço e, após concluída, será uma das maiores escolas municipais do nosso estado. Este é um grande desafio também de todos os nossos prefeitos municipais. É fazer com que as pessoas encontrem oportunidades em seus municípios. Não saiam dos seus municípios, não se desloquem para centros maiores. E quando a gente consegue conciliar a vontade desses municípios com a vontade do governo, a vontade do parlamento, que é evitar o êxodo, todos nós acabamos ganhando no contexto geral de desenvolvimento em Santa Catarina. Roberto Azevedo, essa passagem de Mauro de Nadal pelo governo tem sido positiva até o momento? Tem. Ele termina a interinidade dele amanhã, quando o governador Carlos Moisés da Silva reassume o governo vindo lá da Escócia, da COP26, da Conferência do Clima da ONU. Na realidade, Mauro de Nadal tem um perfil conciliador, é fácil de lidar com ele, é fácil de lida, diria um ex-governador do MDB, Eduardo Pinho Moreira. Então, como ele transita muito bem entre os pares e dentro da estrutura do Estado, não fica difícil de imaginar que ele imprimiu o mesmo estilo à frente do Executivo. Muita gente questiona, mas fazer toda essa jogada para colocar um deputado à frente do governo, isso é política. Não há nada de errado. Cumpre-se um preceito constitucional ao mesmo tempo que se faz um agrado político. Mauro de Nadal tem a confiança de Carlos Moisés da Silva e de Daniela Rainer, que abriu espaço para ele. Senão, não teria feito essa interinidade. Cumpriu o papel, na Assembleia ficou Nilson Berlanda, do PL, presidente em exercício, e estruturalmente foi feito um processo tranquilo em Santa Catarina. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Agora a gente faz um alerta. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica apontou que as sequelas de procedimentos estéticos feitos na região dos olhos cresceram 20% em todo o país. A insegurança em relação à autoimagem é algo que atinge homens e mulheres. Na busca por melhorar a autoestima, procedimentos estéticos são alternativas para chegar ao resultado desejado. Nos últimos anos, a busca por essas intervenções cresceu e a pandemia também teve influência nisso. Com o trabalho em home office e as reuniões online, se tornou mais comum esse olhar para a autoimagem pela tela do computador. E nem sempre essa imagem agrada. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular afirma que a procura por procedimentos estéticos no entorno dos olhos cresceu 40%. E o que cresceu também foi o número de sequelas como consequência desses procedimentos, cerca de 20%. A oftalmologista Cláudia Del Claro também afirma que existem procedimentos comuns que podem ter consequências perigosas para a saúde dos olhos. Talvez o mais comum hoje em dia seria os alongamentos de cílios, em que as pessoas vão querer ter cílios mais volumosos, mais destacados, mas às custas de um implante, de um cílio artificial. E esse implante envolve uma fibra sintética que é mais pesada do que o cílio original e que ela tem que ser colada. A cola tem formol, tem chumbo, tem substâncias que muitas vezes provocam reações alérgicas. Entre outras técnicas usadas estão a aplicação de botox, preenchimento com ácido hialurônico e tratamento com laser.
Os profissionais capacitados para realizar procedimentos estéticos na região dos olhos são cirurgiões plásticos especializados na face, mas alguns desses procedimentos também são feitos por profissionais não médicos. Um cirurgião plástico, para ser cirurgião plástico, ele tem que fazer 6 anos de medicina, mais 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. Muitos profissionais não médicos fazem um curso de final de semana ou um curso de um mês e saem fazendo procedimentos talvez tão complexos quanto esses de um cirurgião plástico de uma formação de 12 anos, por exemplo. Caso o paciente tenha realizado procedimentos e teve sequelas, deve procurar o médico responsável ou o Conselho Regional de Medicina para a investigação do caso. Agora as informações da pandemia. 14 pessoas morreram entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas da Covid-19. Aqui no telão os dados, agora são 19.777 pessoas que morreram desde o início da pandemia. 755 novos casos confirmados de ontem para hoje, total de 1.223.397, com 1.198.839 pacientes recuperados da contaminação e 5.081 casos em acompanhamento. 39,70% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 436 leitos vagos atualmente. A vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro atualizado. Foram aplicadas até o momento 10.579.000 doses. 77,74% dos catarinenses já receberam pelo menos a primeira dose. E a segunda dose, o esquema vacinal completo, já foi feito para 62,59% dos catarinenses. Hora de saber como vai ficar o tempo nesta sexta-feira em Santa Catarina. Os detalhes agora para você na previsão do tempo. No oeste e meio-oeste, a sexta-feira vai ter predomínio de sol com chuva isolada à tarde no oeste. Entre a serra e o litoral, mais nuvens e chuva, especialmente entre a faixa litorânea e o Vale do Itajaí. No Planalto Sul e Litoral Sul, essa condição se alterna com aberturas de sol. As temperaturas vão estar mais altas no oeste e mais amenas nas demais regiões do estado. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 22. Em Lages, mínima de 10 e máxima de 23. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 29 graus. Para destacar as informações do esporte. A Chapecoense está oficialmente rebaixada para a Série B do Brasileiro em 2022. O rebaixamento veio nesta quarta-feira com a vitória do Santos por 2-0 sobre o Red Bull Bragantino. Com a vitória da equipe paulista, a Chapecoense, que só pode chegar a 36 pontos, mesma pontuação do 16º colocado, Bahia, mas perderia nos critérios de desempate. Não é a primeira vez que a Chapecoense caiu, não vai ser a última também. Acredito que também não é a primeira vez que ela vai ter que se reerguer, já tem um histórico de muita luta, de muita resiliência e acredito que o ano que vem não vai ser diferente. E com o apoio de toda a comunidade, da torcida, acredito que vai ser mais um ano de virada, mais um ano de grandes conquistas. Na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, a Chapecoense já disputou 31 partidas. Foram 18 derrotas, 12 empates e apenas uma vitória. 15 pontos somados e aproveitamento de apenas 16,1%. A equipe é, até o momento, a única que não conseguiu vencer como mandante. Nós devemos desculpa ao nosso torcedor, né, pelo ano difícil. E venho comentando com a minha esposa, mais do que nós pedirmos desculpa ao nosso torcedor, acho que tem muita gente que eles não estão mais aqui, mas eles também devem desculpa ao nosso torcedor. Porque a gente sabe o que a gente pegou aqui. Parece que a culpa é tudo do que está acontecendo e de quem está aqui agora, mas é uma coisa muito negativa que a gente pegou e a gente tentou de várias formas fazer o melhor para o clube. Nas 7 rodadas finais, a Chapecoense cumpre tabela em casa contra o Juventude, Grêmio, Atlético Goianiense e Sport. E fora contra o Santos, América Mineiro e Fluminense. Na Copa Santa Catarina, Juventus e Figueirense ficaram no empate sem gols no primeiro jogo da final em Jaraguá do Sul. O primeiro duelo da final entre Juventus e Figueirense ficou marcado por um jogo bastante equilibrado, principalmente na primeira etapa, com os dois times criando oportunidades. O Juventus colocou Rodolfo Castro para trabalhar com essa testada de Pablo.
O Figueira respondeu na sequência com Andro. O que faltava mesmo era acertar a pontaria, tanto do lado do moleque travesso quanto do lado alvinegro. Na volta do intervalo, o Juventus queria fazer valer o mando de campo para reverter a vantagem que tem o Figueirense. Por isso, se arriscou um pouco mais, mas parou nas boas defesas do goleiro do Furacão. E sem as redes balançarem, o primeiro jogo da final terminou assim: Juventus 0, Figueirense também 0. Agora a Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band. O país já está em contagem regressiva para o Grande Prêmio de São Paulo, que acontece neste domingo. Confira na reportagem de Luiz Oliveira. As luzes da largada ainda estão sendo testadas, mas o sinal verde indica: tá chegando a hora. Daqui a alguns dias essa pista será tomada pelos carros mais velozes do mundo. Para sair tudo perfeito, a movimentação é intensa. São 10 mil pessoas trabalhando 12 horas por dia. Esse imenso quebra-cabeça aos poucos vai tomando forma. Afinal, cada detalhe é importante para Interlagos ficar lindão assim. Uma expectativa muito grande em função, principalmente, a gente não ter tido a prova o ano passado. O Autódromo de Interlagos passa pelos preparativos finais, mas a emoção começou antes mesmo da corrida. Por causa de um imprevisto, vários equipamentos das equipes ainda não chegaram. Isso inclui todos os motores dos carros. O atraso se deu por causa das condições climáticas no México, onde foi disputada a última corrida. Isso não deve ser empecilho para a organização da prova, mas as equipes terão que correr contra o tempo para ficar tudo pronto. Quem vai ter trabalho, vai ter que trabalhar um pouco mais tarde, é as equipes, porque com a chegada desses últimos 2 jumbos deveriam estar os carros. Então eles vão receber mais tarde e vão ter que trabalhar com um tempo mais curto, provavelmente vão trabalhar durante a noite para deixar tudo pronto para sexta-feira. O fim de semana será agitado para celebrar a reta final de um campeonato disputado ponto a ponto. E você já sabe, verá tudo aqui na Band. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.